Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 153 da biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Émile Bugot. Estamos aqui num ponto da vida de Santa Mônica, em que ela está acompanhando o filho em Milão e está vendo o início, não é, da conversão dele pelas mãos de Santo Ambrósio, não é? Então, Santo Agostinho, ele partiu nesse momento de um princípio, né, de um princípio que ele expõe e que ele vai tirar consequências, né, desse princípio. Diz o nosso autor aqui, luminosas consequências. Então, o princípio é o seguinte, abre aspas para Santo Agostinho, né? Suposto que Deus tenha falado ao homem, qual deverá ser o caráter de sua palavra? Palavra de Deus, né? Um caráter muito superior ao que tem a palavra humana. O homem é pequeno, ínfimo, está limitado pelo tempo e o espaço. E outro tanto sucede a sua palavra. Deus, pelo contrário, é infinito, eterno, abraça todos os tempos, todos os lugares e todas as almas. Logo, assim também deve ser a sua palavra. Fecha aspas. Então esse é o princípio lógico do qual parte Santo Agostinho. Lembra que a palavra de Deus é o verbo divino, né? Tá certo? Que se encarnou, né? Então a palavra de Deus, o Logos, se encarnou. Então ele está propriamente falando aqui, ainda não com esse significado, né? Mas ele está propriamente falando aqui de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então agora, continuando a leitura de ontem, Agostinho abriu os livros sagrados da Igreja Católica, que contém a verdadeira palavra de Deus, tal qual tem ressoado no curso dos séculos. E ao encontrar neles certa coisa que não se parecia em nada com o que ele já conhecia, encheu-se de admiração. Achou ali, com efeito, uma palavra tão antiga como o mundo, tão universal como o espaço, única como a verdade, santa como a virtude, imutável e indestrutível, ainda que sempre impugnada pelo mundo, né? De uma fecundidade prodigiosa, de uma beleza moral superior, enfim, tal que não podia ter saído senão de um espírito eterno, universal, imutável, todo-poderoso e santo, quer dizer, de Deus. Então aqui Monsenhor Bugot, ele cita alguns atributos, né, de Deus que escorre pelas suas palavras, né? Porém, o que lhe causou maior admiração foi a harmonia desta palavra com a razão humana. A harmonia tão profunda e tão perfeita que é impossível não venha daquele que criou o espírito do homem, a razão do homem, o intelecto do homem. Palavras do próprio santo, né? Abre aspas. Completava-se minha admiração
E fazia-se-me mais venerável e digna de acatamento esta palavra, que singela, por uma parte, acomodada à inteligência dos não instruídos, contém, por outra, segredos sublimes, acessível a todos pela clareza e simplicidade do estilo, satisfaz aos que têm maior talento e penetração. Assim, por um lado, recebe a todos os homens em seu vasto seio, pela singeleza da linguagem, e por outro, eleva as inteligências eminentes ao maior grau de luz. Fecha aspas. Aqui há um paradoxo, né? Nessas palavras de Santo Agostinho, ele demonstra, né, uma espécie de paradoxo da palavra de Deus, né? Porque ela é acomodada à inteligência dos não instruídos e contém segredos sublimes. Então, aqui está uma característica que logo o Santo Agostinho percebe, né? É simples no estilo, mas satisfaz os que têm maior talento e penetração, né? Ela recebe todos os homens, essa palavra de Deus, né? Recebe todos os homens em seu vasto seio de singeleza, mas eleva as inteligências eminentes ao maior grau de luz. São características, né, que Santo Agostinho descobria, né, na palavra de Deus, né. Fecha aspas, então, para o nosso santo, né. Ao descobrir de Agostinho este último caráter, que valoriza os demais, começou a sair das sombras e a apresentar-se à Igreja Católica com seu incomparável plano, abraçando como Deus todos os tempos, todos os lugares e, o que é mais belo ainda, todas as almas, alimentando com a mesma luz a grandes e pequenos, a sábios e ignorantes, diferenciando-se das falsas religiões que têm sido sempre limitadas, estreitas e locais, com o espírito do homem que as formou, umas feitas para grandes talentos e, por conseguinte, incompreensíveis para o povo. Outras feitas para o povo, porém desprezadas pelos grandes. Levando, enfim, todas elas, como sinal de fraqueza, a impotência para estender-se a todos os lugares e saciar todas as almas. Então aqui ele logo compara, né, esta palavra de Deus com a palavra dos homens e tira as consequências, né? Todas estas coisas, novas para Agostinho e de conformidade com seu gosto, encantavam-no, porém não o convenciam de que a fé católica pudesse opor sólidas razões aos ataques dos adversários e ainda apresentar ao espírito que a estuda certos caracteres de beleza moral, não deduzia Agostinho que fosse verdadeira, julgando unicamente que era razoável, excelente, grande e até sublime. Estava sustentada por grandes gênios, que a professavam pessoas de cuja sinceridade não se podia duvidar, como Santa Mônica e Santo Ambrósio, e que, por conseguinte, era digna de estudo e de ser tratada com respeito. Agostinho descreveu admiravelmente o estado de sua alma, retratando ao mesmo tempo o de muitas outras semelhantes à sua. Abre aspas. Naquele tempo, não venci a fé católica, porém tampouco havia triunfado de mim. Fecha aspas. Não venci a fé católica, mas também não me venci, né? A partir desse dia, Agostinho não voltou a rir-se da religião católica.
lançou do coração o desprezo que sentia por ela e começou a mover-se em direção da luz benfeitora. Abre aspas, renunciando definitivamente a toda e qualquer outra doutrina, porém sem abraçar a de Ambrósio, resolvi permanecer simples catecúmeno da Igreja Católica, na qual minha piedosa mãe me havia feito entrar, esperando ali uma nova luz que me iluminasse os passos. Minha piedosa mãe. Fecha aspas. Fácil teria sido para Agostinho encontrar essa luz que com tanto afã buscava, se tivesse confiado as inquietações a alguma pessoa. Porém, como enfermo que, visitado por maus médicos sem conseguir alívio, teme entregar-se a outro, por muito que lhe seja a fama, nosso santo repugnava franquear a ninguém o coração, comunicando-lhe as dúvidas e pedindo-lhe remédio. Somente um homem havia em Milão que merecesse a confiança de Agostinho. Porém, coisa singular. Este homem, que era Santo Ambrósio, não pensava, ao que parecia, em semelhante coisa. Dir-se-ia que nem sequer tinha conhecimento da agitação e angústia sofridas pelo jovem, a quem tanto amava, e de quem tanto era tão querido. Abre aspas para o Santo Agostinho. Ambrósio não sabia quais as flutuações da minha alma, nem o precipício em que estava próximo a cair, porque não podia consultá-lo sobre minhas dúvidas, ainda que muito o desejasse. A multidão de pessoas que constantemente o assediavam e a cujas necessidades devia atender, me impediam falar-lhe como queria, pois o pouco tempo que lhe deixavam livre, aproveitava em reparar as forças do corpo com o alimento e as da alma com a leitura. Fecha aspas. Então, Santo Agostinho precisava de quê, né? Aqui, na nossa linguagem, né? De uma direção espiritual, né? E um homem como Agostinho só podia ter uma direção espiritual com um homem como Ambrósio. Não era... primeiro, para entender o problema dele. Segundo, para resolver o problema, né? Não era qualquer pessoa que podia fazer essa direção, né? Então, essas necessidades das almas escolhidas para a direção espiritual, elas se repetem na vida dos santos, né? Sempre Deus manda alguém para influenciar a alma. Se é uma religiosa, manda um religioso, manda um diretor espiritual religioso, né? Foi assim na vida de Santa Teresa de Jesus. Foi assim na vida de Santa Margarida Maria Alacoque. Enfim, vários exemplos desses enviados de Deus, né, para as almas escolhidas. Como era possível que Ambrósio ignorasse a vacilação e as dúvidas de um jovem com quem estava em frequentes relações, e pelo cargo público que tinha em Milão, e pela grande reputação, era conhecido de toda a cidade? Além disso, não estava aí Santa Mônica? Não via frequentemente a Santo Ambrósio? E se o via, de que havia de falar-lhe esta mãe inconsolável, senão de seu Agostinho? Das aflições e da agitação da sua alma, única coisa que a ocupava sempre. Porém, então, por que um bispo tão sábio, tão zeloso e de autoridade tão grande não procurava ganhar para Deus um homem que havia de dar-lhe tanta glória? Agostinho nos disse que Ambrósio estava muito ocupado.
Porém, que ocupação mais nobre, mais brilhante, mais agradável a Deus e mais digna de um bispo que a de explicar a fé a esse jovem que desejava sinceramente e, uma vez convertido, podia honrar a Igreja Católica e chegar a ser-lhe firme apoio. Entretanto, não somente Ambrósio não preocupava esta ocasião, senão que, achando-a todos os dias, a deixava passar despercebida. Para compreender isto, convém ler uma página de Agostinho, preciosa miniatura, na qual se destaca, como em fundo de ouro, a formosa figura de Santo Ambrósio, recolhido e sereno pela fé, e por outro lado, o inquieto e agitado Agostinho, que o observa em silêncio, o admira e não se atreve a interrogá-lo. Vamos então ao Santo Agostinho. Né? Visitava frequentemente a Ambrósio, penetrava-lhe na habitação e até no gabinete, e sempre o encontrava lendo. Sentava-me e, depois de permanecer aí muito tempo sem dizer uma palavra, ia-me embora, presumindo que nestes momentos consagrados ao descanso do espírito, fatigado por tantos negócios que sobre ele pesavam, ser-lhe-ia desagradável ver-se interrompido. Fecha aspas. Que coisa linda, né? Imagina o velho Santo Ambrósio, né? Em seu gabinete, lendo. Entra Agostinho, senta e fica calado. Claro que Ambrósio vê, né? Mas o deixa, não é? Lá. E continua a leitura, concentrado, né? Com concentração intelectual intensa, né? E Agostinho o observa. Apenas isso, né? Por estas palavras se compreende a veneração de Agostinho para com Santo Ambrósio, mas também a facilidade com que este santo bispo podia ajudá-lo, provocando uma explicação confidencial da sua parte. Porém, não dava sinal de semelhante ideia. Não há dúvida que aqui se encerra algum mistério. Quando 10 anos antes suplicou Santa Mônica a um velho e santo bispo em África que discutisse com o filho, esse lhe havia dito: para quê? Mas como ela insistisse nos rogos, acrescentou: orai, orai. É impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Era a tática que presentemente se seguia também. Não ignorava as dúvidas de Agostinho, porém não queria discutir com ele. Quem foi jamais levado à verdade pela controvérsia? Isso nós temos que aprender hoje, né, no mundo de hoje, né, no mundo das redes sociais. Né? Quem foi jamais levado à verdade pela controvérsia? Que é a única coisa que existe hoje. Né? Agostinho estava ensoberbecido de sua razão, da força admirável de seu gênio e do poder de sua dialética. Portanto, uma objeção que não se resolvesse bem, a seu parecer, ou um argumento que tinha por incontestável, o confirmariam mais nas dúvidas, fomentando-lhe a ideia de que na Igreja Católica não se encontra verdade, como não se encontrava nas seitas e filosofias que tinha estudado. Por outro lado, supondo que seu espírito se houvesse convencido, seu coração também se teria rendido? Intelecto e vontade, né? Platão dizia que o bem é pai da luz e que a alma não pode desprender as asas senão a impulsos de virtude. Santo Ambrósio compreendia isto melhor que Platão e, conhecendo as agitações do espírito de Agostinho,
não lhe ignorava tampouco as desordens do coração. A mulher que, por espaço de 14 anos, vinha lhe disputando o amor de Deus, tinha-o seguido a Milão e vivia publicamente com ele. Por conseguinte, para que discutir com quem se achava em tal estado? Não valia muito mais orar, pedir a Deus esta conquista e esperar que as lágrimas de Santa Mônica suscitassem no coração do filho emoções às quais não pudesse resistir? Tal era o plano de Santo Ambrósio. Assim que, conservando boas relações com Agostinho, fingia ignorar-lhe as dúvidas e evitava cuidadosamente uma discussão que não daria resultados. Não recusava recolher este fruto delicioso, cujo sabor conhecia perfeitamente, porém julgava conveniente deixá-lo amadurecer. Mônica, que havia apreendido de Santo Ambrósio as profundas razões de sua conduta e que estava decidida de seguir a direção de uma pessoa tão discreta em assunto tão delicado, ainda que fossem grandes os desejos de ver convertido Agostinho, limitava-se a orar e verter doloridas lágrimas ao pé dos altares. Abre aspas. Semelhante à mãe que, oprimida de dor, seguia o caixão do filho e, à força de lágrimas, conseguiu que Jesus Cristo lhe restituísse, assim, as lágrimas de minha mãe corriam sem interrupção. Seu pensamento era como o caixão de onde, sem cessar, me mostrava a Deus, a fim de que, ouvindo-lhe a súplica, me dissesse, como em outro tempo ao filho da viúva de Naim: levanta-te, eu te mando. Fecha aspas. Isso é Santo Agostinho que fala, né? Acontecimentos vieram a justificar a profundidade do plano de Santo Ambrósio, que Santo Ambrósio havia adotado e Santa Mônica seguia. Quanto menos se quanto menos se disputava com Santo Agostinho, mais disputava ele consigo mesmo. Volvia-se e revolvia-se em todos os sentidos, como um doente que procura postura cômoda. Os gritos de sua consciência cresciam a impulso das lágrimas maternas, e muito depressa estalou a tempestade. Então, na história de Santo Agostinho, né, nós podemos, em todas essas circunstâncias que envolvem Santo Agostinho, que antes tinha só a mãe a chorar por ele, e agora tinha Santo Ambrósio, né, a cuidar de sua conversão. Tá? Isso pode ter uma grande lição para nós, né? Que certamente rezamos para a conversão de tanta gente querida, né? De tanta gente querida. Que é o seguinte: se essa pessoa querida, né, que nós rezamos pela conversão, está próxima, aqui há um grande conselho, né? Um grande conselho que Deus nos dá através da vida dos santos, né? Que é o seguinte: com essas pessoas a gente deve evitar as controvérsias. É como se Deus estivesse falando para nós, através dessa circunstância,
é que ninguém é convertido a pauladas de controvérsia, a porretes de controvérsia, né? Tá certo? E isso é uma coisa que talvez todos nós tenhamos esquecido já. Se é que alguma vez nós tenhamos refletido sobre esse aspecto, né? As nossas orações para a conversão das pessoas, as nossas penitências, as nossas lágrimas, a gente nunca pode esquecer que isso move a causa primeira e que a causa primeira vai mover as causas segundas, mas de uma maneira misteriosa para nós, né? Quer dizer, nós nunca sabemos o que exatamente vai levar essa pessoa querida à conversão. Nunca saberemos. E talvez a própria pessoa nunca saiba explicar o caminho dela para a conversão, né? Depois da conversão. Então, o que se passa na alma da pessoa pela qual a gente reza, ela é um mistério para nós, né? Não fosse a descrição de Santo Agostinho, né, sobre todo o processo que o levou à conversão, né, todo o processo seria misterioso. Talvez ninguém pudesse entender isto, né? Talvez Santo Ambrósio, por causa da santidade. Talvez Santa Mônica, mas ela talvez não escrevesse sobre isso, como ela não escreveu nada, né? Então Santo Agostinho é um processo de conversão que está muito bem relatado, do qual nós podemos tirar muitos ensinamentos para cada caso de conversão que a gente vê no mundo e também para as pessoas que nós estamos rezando para a conversão, né? Então, muita gente, né? Quer dizer, hoje nós estamos rodeados de paganismo. Então, portanto, todos os nossos amigos, parentes, etc., que não estão dentro da igreja, são pagãos. Pagãos, completamente pagãos, com valores pagãos, com ideias pagãs, com ações pagãs, né? Então, como era na época de Santo Agostinho, né? E quanto mais elevada intelectualmente é a pessoa, mais complicado será o processo, né, de conversão. Quanto mais imersa a pessoa está nos desequilíbrios morais que o paganismo promove, mais difícil será a conversão, não é? E mais misteriosos os caminhos que Deus vai levar, vai conduzir essa pessoa para a conversão, né? Então, esse processo, que é muito detalhadamente narrado nas confissões, é um processo que, se lido com essa visão, né, que é a visão que Émile Bugot tenta nos passar aqui, né, citando frequentemente Santo Agostinho falando sobre as coisas, esse processo pode muito bem nos orientar e nos acalmar a alma, né? Tá certo? A coisa mais difícil que as nossas orações conseguirão é a conversão das almas que hoje estão perdidas no paganismo pós-cristão. Porque hoje as pessoas, elas têm argumentos contra a religião. Não são argumentos sólidos, não são argumentos que nasceram na cabeça dessas pessoas,
porque elas importaram de outras pessoas esses argumentos. Elas não sabem nos explicar por que elas pensam assim, mas elas têm esses argumentos. E por isso que a controvérsia não vai converter ninguém. Né? Não convertemos ninguém a pauladas de controvérsia, a porretes de controvérsia. Né? E por isso que eu lamento tanto, né, ver e seguir, né, nas redes sociais hoje essa espécie de método de conversão. Não, vamos discutir com o cara, ué. Tem gente que eu conheço porque se aproximam de mim e narram essas coisas. Tem gente que é especialista em discutir com protestantes. Tá? Então, uma certa vez eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo assim: professor Anguete, eu estou discutindo aqui calorosamente com um protestante e eu preciso de material sobre a predestinação para discutir com o protestante. Eu falei: você ficou louco. Respondi para ele: você ficou louco. Você enlouqueceu. Porque, primeiro, nada que você possa falar sobre esse assunto vai convencer o protestante. E segundo, esse assunto de predestinação é uma coisa muito complicada, meu caro. Não entre nesse negócio. Olha, existe um conselho da igreja que está, eu não sei agora a parte que está, no Catecismo Romano, no Catecismo do Concílio de Trento, que foi feito para párocos, né? Vamos lembrar. O Catecismo do Concílio de Trento, ele foi escrito para párocos. Né? Existe um catecismo escrito por mandato do Concílio de Trento, que é um catecismo para os leigos. Tá certo? Que é um catecismo escrito por São Roberto Bellarmino. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Tô. São Roberto Bellarmino, ele escreveu, a pedido do Concílio de Trento, um catecismo chamado Doutrina Cristã para leigos. De duas formas, um catecismo curto e um catecismo longo. Que se vocês não têm, eu sugiro que vocês comprem. Tá certo? Que é editado pela editora lá do Diogo, né? Da Controvérsia Católica. Tá certo? Ele foi escrito por ordem de Clemente VIII. E São Roberto Bellarmino escreveu. É um livro que está editado pela Controvérsia Católica. Doutrina Cristã. Tá? Em português. Me parece que é a primeira edição desse livro em português, tem ele em espanhol. Então, feito essa observação aqui, o que eu queria dizer é o seguinte: no Catecismo Romano, que foi escrito para pároco, lá há uma advertência aos párocos de que eles não devem tratar do assunto de predestinação, por causa da complexidade do assunto. Eles não devem mencionar nas homilias, em conversas, o assunto predestinação. Então veja bem, esse sujeito que me pediu essa sugestão estava querendo conversar com o protestante, ou discutir com ele, ou entrar em controvérsia com ele, sobre esse assunto. Não ia adiantar nada. A gente tem essa tendência. Né? Porque a gente sente que a gente vai defender a fé católica.
quantas e quantas controvérsias desse tipo a gente segue por aí, pelas redes sociais, né? Então, o que me parece uma grande ideia essa, e o comportamento de Santo Ambrósio, né? Veja, Santo Ambrósio podia entrar em controvérsia com Santo Agostinho. Ele tinha nível intelectual para entrar em controvérsia com Santo Agostinho, mas ele sabia que isso não ia adiantar nada. Nada. Simplesmente nada. Então ele esperou. Ele esperou fazendo o quê? Fazendo o que ele sempre fez, Santo Ambrósio, estudando, predicando, celebrando as missas, atendendo Santa Mônica. Foi isso que ele fez, né? E pela pena de Santo Agostinho, nós sabemos como isso ocorreu internamente em Santo Agostinho, como essa ação surtiu os efeitos que ela surtiu, né? Tá certo? Bom, nós terminamos o capítulo, nós acabamos de ler a página 158. E nós, amanhã, se Deus quiser, começaremos o capítulo 9. E agora eu gostaria de ouvir as observações de vocês sobre a leitura de hoje. Tudo bom? Tudo bom. Grande catequista. Quero te ouvir, hein? Quero te ouvir. Eu entrei numa seara que eu não conheço, meu cara. Coitadinho de nós. Eu sou um catequista grande. Um grande catequista de bondade. Nada. Bom, mas vamos lá. Essa parte que o senhor falou aí, e que a gente viu aí também, né? Tanto Santo Ambrósio quanto aquele bispo africano de se esquivarem da discussão, né, que o senhor colocou bem, né? Tem que ouvir aquelas causas, né, aqueles enviados de Deus que têm a competência e o poder para poder convencer as pessoas, como eu já várias vezes já fiz nas minhas orações pelas pessoas, né, queridas e até pelos inimigos mesmo, né, olha, não tem condições de fazer isso, então o senhor coloque na frente das pessoas, circunstâncias das pessoas que possa conduzir essa pessoa para aquilo que o senhor quer e que eu também quero, né? Então as vantagens estão conjuntas aí e bons resultados nisso. Bom, e também o seguinte também, essa questão das controvérsias que você está falando aí, os nossos escolásticos de escadaria de igreja, eles gostam muito de ser combativos, cruzados e tudo mais, mas eles esquecem. Não têm noções básicas de estratégia. A coisa que a gente... Vou falando que eu sou especialista nisso também não, tá? Que a gente já leu, assim... Até hoje eu costumo, às vezes, ler alguma coisa a respeito sobre as guerras, as movimentações, né? Certas coisas que a gente vê, inclusive, até para defesa da própria casa da gente, ou o comportamento da gente na rua para não ser atacado por bandido. Bom, o fato é que o próprio autor daquele Arte da Guerra, né, se não me engano é o Sun Tzu, ele diz que nem todas as batalhas devem ser travadas. Importante, inclusive, é travar apenas as necessárias e que as forem conduzir a alguma vantagem, alguma conquista, né, vai desgastar necessariamente, né, e nem todas as batalhas têm que ser feitas com confrontamento, né, de cara com cara, ou seja, aquele famoso ataque frontal. E os nossos, sejam eles tridentinos ou não, os nossos apologetas aí de padaria, eles muitas vezes eles querem com inferioridade de recursos, né, igual você colocou aí, o pessoa querendo mais munição aqui porque o canhão dele já estava ficando sem bala. Eles querem combater outras pessoas faltando com inferioridade de recursos, com inferioridade numérica, em posição inferior. E eles não fazem isso não apenas com protestantezinhos, como dizia até um colega meu que era protestante, ele falava profetinha de Bíblia debaixo do braço, não. Eles querem fazer, inclusive, muitas vezes isso com o próprio clero e o alto
clero, Sim. bispos, arcebispos, É. né? Nós temos exemplos aí de gente querendo chamar o próprio arcebispo local aqui para briga. Pro Né? ringue, Praticamente pro quase ringue, chamou ele na vamos, mão, né? vamos dar bufetada nele. Quase chamou ele na mão. Mas exatamente essa coisa também. Tanto os dois bispos aí, eles evitaram um ataque frontal ali que não ia dar em nada. Provavelmente causaria mais resistência ainda por parte dele. Como eu já coloquei, já alertei vários desses, inclusive queriam falar isso quando tinha aqueles grupos no Yahoo e tal. Falei com eles, vocês não façam isso, vocês vão entrar num ataque, um confronto frontal e vocês vão sair perdendo. Isso. Porque nós estamos em inferioridade. Quando você encontra um adversário em superioridade, ou você se desvia dele, ou você tenta comer pelas beiradas, resumindo a história, né? Então tem vários jeitos de comer pelas beiradas. Você pode ir conquistando as pessoas, como eu gosto de falar com isso, a gente tem que conquistar as pessoas para Nosso Senhor com jeito, com tato, e muitas vezes vai ser com doçura, com o apostolado do bom exemplo. Delicadeza. Mais do que, exatamente, com a delicadeza, porque senão, inclusive, vai reforçar na cabeça dessas pessoas aquelas difamações, aqueles preconceitos que já puseram nelas de que nós somos obscurantistas, intolerantes, raivosos, rápidos, né, que eles gostam de falar, e etc. E vai afastar essas pessoas muito mais. Porque elas têm que ver que nós somos católicos, nós somos pessoas normais. Alegres. Felizes. Ser, né? Felizes. Pessoas normais, alegres. Conversamos com qualquer pessoa. Conversamos, acolhemos bem. Porque muitas vezes as pessoas reclamam que vão na missa e ficam perdidas porque não conseguem acompanhar, mas o principal é a reclamação. Que vê muita gente de cara fechada, muita gente de nariz empinado, muita gente criando um certo distanciamento, um certo ar de superioridade. Isso mesmo. Isso não deveria acontecer entre nós. E é isso mesmo. Eu sinto isso também lá. Pois é, e exatamente isso, essa forma de ataque, entre aspas, que deveria ser feito. Exatamente, tem gente, por exemplo, que chega lá novo e tem a sorte de encontrar com as pessoas mais comunicativas e tal, que às vezes alguém procura fulano de tal, aí, não, procura fulaninha ali e tal, aí a gente vai encaminhando, como é que eu faço isso? Não, esse aqui eu te ajudo. Não, aquele ali, outra pessoa te ajuda. Eles depois contam pra gente, assim, nossa, eu esperava uma coisa e foi além das minhas expectativas, foi bem melhor do que eu esperava, as pessoas me receberam bem e tal. Mas porque elas tiveram a sorte de encontrar essas pessoas também. Uhum. Bom, posto isso, agora é com o senhor. Muito obrigado. Pois é. Essa sisudez... Porque é o seguinte, uma coisa é você assistir a missa com respeito, né? Porque ali você está adorando a Deus, né? Você está para receber ao Senhor Jesus Cristo integralmente na comunhão. Tudo isso exige respeito, mas o respeito não é um respeito sisudo. Não precisa ser um respeito sisudo, né? Essa postura lá não proíbe você dar um sorriso para uma pessoa que está do seu lado. Não proíbe você dar um sorriso para uma criança que está do seu lado, lá com os pais, etc. Né? Isso não pode ser, né, uma... Sisudez não tem nada a ver com o catolicismo. Né? Nós temos todos os motivos para nos alegrar na vida, né? Em todas as situações que nós estejamos, né? A nossa religião, porque a nossa religião vai nos levar para o céu, e por que nós estamos com tanta sisudez? Isso não é um motivo para a gente ficar alegre, né? Muitas vezes famílias me chegam a falar o seguinte: poxa, eu não sei como é que eu relaciono
os meus familiares. Eu falei, gente, seja alegre, seja uma família alegre, unida, católica, né? Tenha felicidade em encontrar com as pessoas, porque existem certas famílias que passam a evitar os seus parentes, porque eles têm, sei lá, jeito de ser diferente, jeito... Não pode, nós não podemos evitar as pessoas que a gente quer converter. Claro, certos comportamentos a gente deve evitar, mas evitar completamente as famílias? Não, eu não quero ir mais na casa dos meus pais ou dos meus sogros, porque lá acontece isso. Não, poxa, vá. Se acontecer algo e seus filhos verem, depois você chega e explica para os filhos. Olha, isso não era legal, não está legal. Mas assim, nós temos que ser a luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra. Foi isso que Nosso Senhor falou para a gente, né? E de novo eu sugiro, para quem não leu ainda, ler aquele belíssimo documento da antiguidade, que ninguém sabe o autor. Foi uma carta de um cristão da antiguidade, escrita para um tal Diogneto. Uma carta de Diogneto. Esse documento é belíssimo. É belíssimo. Procura aí na internet, carta a Diogneto. Que exatamente ele explica para esse Diogneto o que é ser cristão no mundo. Né? Cristão, na época, só existia uma acepção dessa palavra. Né? Então, o cristão não é briguento, ele não é marrento, tá certo? Ou não devia ser, né? Ele se adapta às situações, ele se adapta a qualquer situação, né? Ele se dá com qualquer pessoa, ele conversa com qualquer pessoa. Não há pessoa no mundo que a gente deva, a priori, afastar. Há pessoas que a gente deve afastar. Mas isso só depois dela provar várias vezes para nós que ela não quer nada com a gente, que ela nos odeia. Isso é bom, aí nós afastamos. Mas de princípio não há absolutamente nenhum argumento que nos faz afastar das pessoas. Né? Nós temos que ser alegres, nós temos que rir das situações, nós temos que fazer sátiras das situações, inclusive de nós mesmos. Nós não temos por que sermos sisudos. Né? Claro que tem pessoas cujo caráter é mais sisudo do que outras pessoas. Mas, de um modo geral, nós não precisamos fingir que somos sisudos. Né? Como tem pessoas que parecem que fazem isso, né? Nas situações assim, tipo a missa, né? Então, nós perdemos a oportunidade, porque aí, quando você perde essa oportunidade de conversar com as pessoas, você adota uma outra estratégia de guerra que é a mais burra, que é a controvérsia. E tem outra coisa. Uma coisa é uma controvérsia pessoal, olho no olho. Outra coisa é uma controvérsia pela internet. Isso é a coisa mais burra que existe. Burra no sentido de ser ineficiente, de não surtir efeito. Né? Porque os debates, às vezes, os debates bem feitos, eles surtem efeito. Mas não é qualquer debate, não é em qualquer lugar, não é qualquer coisa que a pessoa fale para você, que você vai simplesmente entrar em conflito com ela. Deixa passar, entra no ouvido e sai no outro. Porque não adianta. Né? Então é a questão de estratégia mesmo, Márcio, de guerra. Nós estamos numa guerra e nós temos que usar essa estratégia. E nós temos todas as estratégias, porque Nosso Senhor nos ensinou todas as estratégias. Tá certo? Ele nos ensinou todas as estratégias. Inclusive os debates que ele tinha com os fariseus tem ensinamentos grandes para os nossos debates. Né? Certo?
Então, é isso que eu tenho para falar. Enfim. Mais alguém tem alguma observação? Ô, Cristina, eu estava esperando. Eu não te mencionei porque... Há muito o que dizer, né? Com certeza, não há como não concordar com tudo. Mas eu queria falar, voltando à controvérsia, de um grau mais elementar, que não chega a ser controvérsia, mas o conhecimento mínimo, né, para a gente fazer a defesa da fé. E não é arrependimento, mas às vezes eu me lembro de quando eu trabalhava, que eu tinha uma colega protestante que estava sempre me cutucando, sempre falando coisas. Chegava no meu aniversário, ela me dava de presente uma chave bíblica protestante. Sempre, meu filho nasceu um livrinho de catequista protestante. E era uma pena, foi uma pena, que na época eu era um pouco afastada da igreja, né? Eu não frequentava. Também, se eu frequentasse, eu ia frequentar a igreja do Carmo, que não ia fazer tanta diferença assim. Mas eu sinto, assim, se eu naquela época tivesse me dedicado a conhecer um pouco mais as coisas da fé, eu acho assim, eu não teria convencido ninguém, mas eu teria colocado algumas... porque as pessoas atacam a igreja em pontos muito... As pessoas comuns, não esses apologetas aí, protestantes, que ficam aí estudando, mas atacam a fé em pontos que hoje eu vejo como que eles são bobocas, e às vezes você pode desfazer rapidinho uma injúria à igreja. Não que a pessoa vá mudar de opinião, mas pelo menos a sua, digamos, a sua sanidade fica um pouco preservada. Não é a sua sanidade, não é isso. É a sua satisfação pessoal, sabe? Sim. E a defesa, não é satisfação assim, de ganhei, não sei o quê. Não, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Isso que ela está falando é mentira. Não é assim, isso é mentira, não foi isso que aconteceu. Então, as razões para fazer a defesa da sua fé num nível mais elementar, ele é muito devido. Eu acho, eu não sei, né? Eu lembro, professor, que uma das coisas que me fez movimentar em relação à minha fé, e eu passei a falar mais, uma colega de trabalho, totalmente, né, chamar aqui de esquerdista, que aí engloba tudo. Ela certa vez disse assim, do absurdo da questão da virgindade de Nossa Senhora. Eu falei, minha filha, mas você não acha que Deus pode fazer isso? Que ele não pode escolher da maneira que ele quer nascer? Ele poderia ter escolhido ter nascido um pé de alface, poderia ter escolhido nascer de qualquer jeito, mas ele escolheu nascer dentro de uma família e de uma mulher virgem. Quer dizer, são coisas elementares que a gente tem que estar pronto para responder, sabe, professor? Então é isso. Agora, eu não vou falar muito não, porque acho que eu já falei tanto disso, mas sobre a questão do nosso comportamento dentro ali da missa, a questão o senhor usou uma palavra, não sei se foi educação. O problema do banheiro é uma coisa, hein, professor? Porque respeito. O senhor usou a palavra respeito. Vai falando que eu estou escutando vocês. Eu fico, assim, muito impressionada. Não, assim, eu acho que eu nunca vou desfazer dessa, digamos, impressão ruim das pessoas levantarem
durante a missa, interromperem a missa para fazer uso de, digamos assim, satisfação de necessidades elementares que podem ser resolvidas com muita facilidade antes de sair de casa, até com as crianças. É uma preparação tão elementar. Isso ainda, eu vou falar com o senhor, me causa, assim, um certo... Eu fico um pouco perplexa, sabe, professor? Eu fico assim, muito, porque eu acho um grande desrespeito. Acho assim, não se interrompe a missa, não importa. O professor, o padre, ele fala, cansa de falar, assim, você não pode chegar atrasado. Olha, se você não pode chegar atrasado, e isso está no catecismo, você tem que chegar no horário, não pode faltar. Se você não pode chegar atrasado, você não pode interromper a missa por nenhum outro motivo que não seja um motivo superior. Isso não pode ser uma rotina, né? Rotina. Eu já teve vezes, assim, de eu levantar para a comunhão, até biscoito pisado no chão, você vê. Professor, eu não sei o que pode ser feito com isso, sinceramente. Se as pessoas não têm essa noção básica, elementar de comportamento, não é assim, a missa não é para ser interrompida, né? E causar aquele, não, mas ali que você tem que entrar na frente. Mas é isso, professor. São esses comentários que eu vou fazer, sabe? Não, Cristina, eu concordo com você. Vou partir do seu último comentário, né? Eu concordo com você e comungo da mesma perplexidade. Desse comportamento. Quem sou eu, né, para sugerir alguma coisa ao padre? Mas se eu pudesse sugerir ao padre, eu nem sei se ele faz isso, porque eu não acompanho, mas eu aproveitaria, né, esse momento do catecismo que ele faz depois da missa, um dos domingos, né, para comentar sobre isso, para comentar sobre esse tipo de comportamento. Não sei se ele faz, né, mas isso só pode vir da autoridade eclesiástica, né, para explicar às pessoas, porque também não adianta a gente falar, né, para explicar às pessoas como é que deve ser a postura ali e como é que você pode preparar a família para esse momento, né, da missa, né, a família, as crianças, né, e tudo mais, né, enfim. Mas é lamentável. Agora, o primeiro ponto que você colocou, eu tenho que fazer, então, agora a minha, digamos assim, uma sutilização do que eu disse sobre a controvérsia. Não é que no nosso cotidiano a gente não possa entrar em discussão a quem o Paulo está falando, ele já chamou atenção em relação ao banheiro. Não, ele chama na hora, inclusive, da missa, né? Ele já fala, em algum momento ele já falou, eu já ouvi disso. Mas eu digo, Paulo, é uma espécie de formação das pessoas. Explicar por que exatamente que não pode ser feito isso. O que isso significa em termos de desrespeito à missa, né? Então, no outro comentário. Desculpe, professor, eu só foi. O senhor vai mudar um pouco de assunto, mas é só porque é a nossa irreverência, né? Isso. É irreverente demais. É ligar isso com a irreverência. É fácil fazer isso. Eu digo assim, poupada. Tem pessoas que saem, acabam de receber a comunhão e vão para o banheiro. Isso mesmo. Eu também fico boquiaberta. É. Impressionada. E às vezes, como eu assisto a missa ali de lado, né, eu vejo, o padre olha para aquelas pessoas que estão passando assim. Claro. E aquilo o desconcentra. E eu vou falar outra coisa para o senhor. Mesmo o padre
que vem em seguida, né? O monsenhor e o diácono dele fazem a mesma coisa. É dureza de ver. É dureza de ver. Que, assim, eles estão atrás ali aquela divisória, né? Que tem aquela cortina vermelha, e estão no celular, entendeu? O diácono no celular. Ora, eles não estão vendo o que está se passando, mas se o sininho toca, você sabe o que é, mesmo se você tiver de olho fechado. Você está entendendo? Então, assim, nós somos irreverentes demais, isso é muito doído de ver. É só isso que eu queria acrescentar. E grave. Por isso que eu acho que se as pessoas entenderem a gravidez da irreverência, como uma explicação do padre, né? Em termos religiosos, né? Eu acho que isso pode, de alguma forma, alertar as pessoas, né? Mas essas palavras de advertência não podem ser só aquelas na hora da missa. Talvez o padre pudesse fazer dedicar um domingo, né? Para falar sobre a missa, para falar sobre o tipo de reverência que nós temos que ter ali, e para falar que esse comportamento não está dentro da reverência que a gente tem que ter na missa. Professor, eu sempre chamo a atenção que este comportamento ele está dentro de um conjunto de deserção, que eu falo que eu atribuo isso à mentalidade revolucionária. Eu não consigo não pensar dessa forma. É claro. Que você, com relação ao comportamento nosso, de uma forma geral, o tal proibir, sem lenço, sem documento. Outro dia eu chamei muita atenção, a gente já falou isso, sobre essa questão, foram, digamos assim, emulados hábitos na nossa sociedade moderna, contemporânea, de que a nossa satisfação corporal é para ser atendida a tempo e a hora e o tempo todo. A tal da garrafinha da água, a questão de você comer o tempo inteiro, você ter sempre o docinho, o biscoitinho. E eu falo assim, gente, eu tenho menino, eu tive menino, eu sei como que eu criei os meus filhos de forma assim que tem coisas que os meus filhos assim nunca pensaram. Eles iam à missa com a gente quando eram pequenos. Não me lembro de uma criança falar assim, eu quero fazer, mãe, eu quero ir no banheiro. Mas não tem, porque já é a forma como você cria e é criado, né? Que você sabe que algumas coisas não, mamãe usava muito isso não convém, isso não convém, não é conveniente, não é devido. Então eu falo assim, para as atuais gerações, eu diria depois né? Como sempre, né? Desses anos 60, vou te contar, foge da capacidade das pessoas entenderem que o desejinho dela, porque não é nem necessidade, porque nós não estamos andando aqui quilômetros na estrada de terra poeirenta para assistir a missa na capelinha lá do outro lado da outra vizinhança. A gente sai, pega um ônibus, ou pega um carro, quer dizer, tudo tão próximo, tão mais fácil, né? Então, eu acho assim que isso tem a ver, professor, até com a nossa capacidade de fazer uma penitência, sabe? De cercear o nosso pequeno gosto, nosso pequeno desejo, nossa pequena satisfação. Eu estou saindo um pouquinho fora da questão mais grave, que é o total desrespeito. Porque o que deixa a gente muito incomodado é isso. Você perceber que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo ali naquela hora.
não está entendendo, não é? Então, tem esse outro aspecto também. Quando o senhor fala do catecismo, eu acho que o catecismo, já que os pais hoje têm muita dificuldade de entenderem, porque esse comportamento, a correção não é das crianças, é isso que eu queria falar. Ah, sim. Não, o problema não é com as crianças. Eu gosto de usar essa palavra protagonismo, porque é uma coisa que não é nem percebida pelos próprios protagonistas. Mas o que eu percebo nas gerações assim atuais é que elas não têm noção de que elas não são o centro da atenção. Não é o fato de você estar ali com o filho, que você tem alguma precedência pelo fato de estar com o filho, não é? E eu fico reparando assim, o povo leva mamadeira, leva não sei o quê, leva... Olha, se você não educa o seu filho a estar sem celular, quieto, paradinho, durante uma hora, essa criança não vai sossegar nunca. Não. Né? Não. Tem pais que entendem isso e a gente vê famílias. Eu lembro de uma certa vez, professor, que eu na igreja do Monte Calvário, eu nunca tinha observado isso. Talvez porque eu ficasse muito à frente. Lá eu realmente, assim, nunca vi acontecer. Mas eu lembro que nos primeiros momentos que eu fui à missa, eu lembro de uma família que estava com umas crianças na frente e uma menininha meio irrequieta, e eu estava com um livrinho de oração com umas fotinhas, uns desenhos e tal, e eu passei assim, ia passar, a mãe olhou para mim e falou assim, não. E eu entendi perfeitamente, ela falou, tipo assim, a minha criança não precisa ficar brincando aqui durante a missa, ela tem que aprender, mesmo pequenininha, que ela tem que ficar quieta. Então, são umas sutilezas, assim, que eu falo, coisas da modernidade. Mas mudei de assunto aí, eu só ia entrar numa fala mais específica. Desculpa interromper. Não, mas isso é importantíssimo. Esse tipo de observação, por isso que eu acho que esse tipo de assunto, ele deveria ser um assunto de instrução para as pessoas. Veja, nós estamos numa situação tão maluca que o nosso catecismo que nós temos que dar para as pessoas hoje, ele tem acréscimos desse tipo. Porque se você pegar um catecismo normal da igreja, ele não fala sobre isso. Ele não fala sobre isso. Nunca a igreja pensou em instruir as pessoas assim, dessa forma. Mas hoje é necessário. Por isso que eu falo que talvez fosse bom, né? Fazer um ciclo de palestras, o padre, né? Explicando como que isso afeta, né? Esse comportamento não é um comportamento de quem vai à missa, né? Enfim, para ligar os pontos na cabeça dos pais, né? Porque talvez eles não tenham ligado ainda esses pontos, né? Eles só encaram. Por exemplo, se você fala para um pai desse sobre comunhão na mão, ele vai se estrelar. Não, comunhão na mão é uma blasfêmia e tal. Mas existe uma gradação de desrespeitos a nosso Senhor Jesus Cristo na missa, né? Então, esse tipo de comportamento é um tipo de desrespeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acho que se isso for, enfim, bem tratado e bem conduzido, como instrução, talvez surta efeito, né? O Felipe levantou a mão. Então, professor, esse assunto aí me dá surge tanta dúvida, tanta confusão na minha cabeça, mas eu vou tentar só falar sobre um determinado aspecto. Né? Isso, por exemplo, foi levantado um assunto com relação ao comportamento dentro da igreja, tá? Um assunto específico, tá? Mas eu faço uma correlação disso aí com os outros comportamentos cotidianos. Por exemplo, se a pessoa não tem educação por uma coisa básica, igual a Cristina comentou aí,
ela não vai ter educação para se comportar nas outras situações. Aí eu fico com uma dúvida, por exemplo, coisas pequenas que a gente não deve dar importância. Por exemplo, ou então, você está dando importância a uma coisa pequena, isso daí é picuinha sua. Ou então, aquela sutileza, aquele detalhe que faz toda a diferença, uma pequena coisa que representa muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem, sei lá, 30, 40 anos, mora com o pai e não arruma cama. Isso daí é uma coisa uma bobagem, né? É uma bobagem, não arruma cama, o que tem? Mas isso daí não representa uma grande coisa. Se ele não faz isso, ele não vai fazer tudo mais. Então, assim, eu fico com uma dificuldade de entender o que é a sutileza, que é aquele detalhe que a gente sempre ouve. Olha, a igreja, ela é a sutileza, aquele detalhezinho que faz toda a diferença. Ou então, uma coisa que você está fazendo picuinha com o outro não fez uma coisa bobagem, você está afinetando ele. Então eu fico com essa confusão na minha cabeça. Desculpe aí. Tá certo. Uma confusão justificada, sim. Mas olha, Felipe, quando nós estamos falando da missa, especificamente, nós estamos falando do drama da nossa redenção. A missa, nós estamos ali para renovar o grande drama do Calvário. Então, para mim, a missa, nós temos que ter um comportamento em relação à missa como se a gente estivesse realmente testemunhando a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso nos impõe, não é? Um comportamento completamente diferente de qualquer outra situação da nossa vida, né? Nós estamos ali observando, testemunhando a crucificação do nosso Senhor com todos os significados que ela tem, da nossa redenção. Então a missa não é qualquer lugar que a gente vá. E, portanto, o nosso comportamento na missa não pode ser qualquer comportamento que a gente faz em qualquer lugar. E é claro que as pessoas não fazem isso na missa, sobretudo na missa tradicional. Mas há resquícios desse comportamento, como a Cristina está falando. E esses resquícios, eles têm que ser... eles não podem acontecer numa missa. Não podem acontecer. Simplesmente não podem. Não é? Porque isso, no grau de desrespeito, é um desrespeito a Nosso Senhor. Por quê? Nos graus das nossas falhas, Felipe, nós temos que ver se alguma delas desrespeita diretamente a Nosso Senhor. Diretamente a Nosso Senhor. E no caso da missa, é direto o desrespeito, porque ele está ali. Ele está ali, simplesmente isso. Não é? A presença real nos impõe, não só, porque a gente fala da presença real assim, de uma forma abstrata, né, como escolásticos de porta de escadaria de igreja. Mas a presença real, ela tem que ser real para nós, porque senão as coisas todas se vão, né? Então, toda essa preocupação da Cristina, da Ana Paula, minha, de todos nós, né? Ela se fundamenta no desrespeito desrespeito direto a Nosso Senhor. Como se a gente estivesse ali no Monte Calvário, não é? Tomando cerveja e comendo salgadinho. Não é? Enfim, esse desrespeito direto não é nem sutil, viu? Não tem sutileza aqui, não tem nada de sutileza. É um desrespeito direto, é uma ofensa direta.
que as pessoas talvez não tenham consciência disso. E por isso que eu acho que uma formação dada por um padre, pelo padre Jorge, por exemplo, talvez fosse efetiva. Não só de falar lá do púlpito, na hora da missa, mas fazer uma formação, né? Fazer uma... que eu não sei se ele faz, né? De novo eu falo, mas eu acho que seria efetivo isso, né? Nesse caso. Enfim. Que é diferente do cara que tem 40 anos, mora na casa do pai e não arruma a cama. Esse é um problema, um desvio de comportamento, porque é o mesmo cara que quer mudar o mundo, né? Esse cara de 40 anos que vive na casa do pai é o cara que acha que ele pode mudar o mundo, né? Que pode corrigir as coisas do mundo. Mas, enfim, é realmente lamentável, né? Lamentável. Então, mas o outro assunto que eu queria falar é o primeiro assunto que a Cristina tratou no comentário dela, que é o seguinte: eu não disse que nós não devemos nos engajar em qualquer discussão. Não, tem discussão que a gente pode se engajar e pode ser frutífera para quem nos ouve. No nosso nível, com as pessoas que querem nos ouvir, não é? E com relação específica aos protestantes, nós devemos tomar como exemplos as grandes discussões que se passaram no Brasil entre grandes católicos, tá certo? Com pastores que tinham, nas épocas, grande influência no protestantismo. Então, tem discussões que foram registradas em livros, né? Do Carlos de Laet, no início, nas décadas iniciais do século. Depois, na década de 40 e 50, o padre Leonel Franca. Depois, aquele padre lá de Manhumirim, que eu esqueci o nome dele, como é que ele chama, gente? O padre Lambert, padre Júlio Maria Lambert, que fez o apostolado dele justamente a discussão com os protestantes. E, mais recentemente, eu tive acesso a um livro que eu acho que é uma pérola, tá certo? Que é um livrinho publicado pela editora Magnificat, em conjunto com a Flos Carmelli. Um livrinho de cento e poucas páginas, de um missionário capuchinho, italiano, que veio para o Brasil, que eu nem sequer sabia da existência desse missionário, Frei Damião de Bolzano. Depois que eu fiquei sabendo da vida dele, eu fiquei admirado. Eu fiquei muito, muito admirado com esse Frei Damião de Bolzano. Tá? Porque tem no livro uma introdução aqui que fala da vida dele. Mas esse missionário, que se estabeleceu no Nordeste, tá? Ele escreveu um livro chamado Em Defesa da Fé, que é exatamente para destruir todos os argumentos protestantes em relação à nossa fé. Os principais, né? Tá certo? E eu sugiro para todo mundo adquirir esse livro, se é que vocês têm vontade de argumentar ou têm necessidade de argumentar com o protestante, seja no trabalho, seja nas amizades, etc, etc. Tá? Que esse livrinho aqui, ó, eu comprei ele o ano passado, tá? Li com muito gosto esse livrinho, muito gosto. A Giovana, ela publicou aí dois livros também de controvérsia com relação aos protestantes, do padre Júlio Maria de Lambert e do Carlos de Laet, Heresia Protestante. Tá? Digamos assim, esses 3 livros, para quem quer manter certa discussão com os protestantes, eles devem ser lidos antes
Porque, veja, gente, debate com protestante tem 500 anos que a igreja faz. Então, o mínimo que a gente deve fazer, se quisermos entrar nesse debate, é ler o que a Igreja Católica já fez. E em português nós temos essas duas obras aqui e mais essa. Escrita em português por pessoas aqui do Brasil. Discussões aqui na nossa pátria. Tá? Então, essas discussões se passaram, no caso do Carlos Delaete, através dos jornais da época. No caso do padre Júlio Maria de Lambert, se passaram com folhetos, né, enfim, que ele fazia em Maiomirim, né, com coisas escritas que ele fazia, né. Bem, outra coisa que vocês podem fazer também é ler o livro, a obra de São Francisco de Sales, que entrou em debate com os protestantes no Chablé, que chama Controvérsia Católica. Eu acho que o livro chama Controvérsia Católica. Controvérsia Católica. Então, o que eu digo é que, como o Márcio fala, para entrar na guerra, a gente tem que entrar com os instrumentos necessários. Né? Não é qualquer pessoa que pode entrar nessa guerra com os protestantes. Então, se você não tiver o fundamento, o comportamento razoável é não entrar em controvérsia. Porque a gente vai cair num determinado momento por falta, por ignorância. Então, o que eu posso falar sobre isso, sobre as controvérsias, primeiro, evitá-las. Se quisermos entrar, então vamos entrar com o fundamento. Vamos entrar com o fundamento. Pelo menos ler alguns livros. Eu sugeri 4, mas tem muito mais. Mas assim, quem quiser, lê pelo menos isso, né? Porque não dá, né? E outra, entrar em controvérsia com o protestante, o máximo que a gente pode almejar não é a conversão do protestante contra quem nós estamos mantendo a controvérsia, mas é a conversão das pessoas que estão nos ouvindo. E essa conversão só pode ser efetiva se nós ganharmos a discussão. Se nós perdermos, nós vamos converter quem está nos ouvindo para o lado dos protestantes. Né? É isso que eu tenho para falar. Giovana levantou a mão. Professor, eu estou lembrando de um vídeo que postaram para aquele, sabe o Matt Walsh? Eu não sei se ele faz parte daquela revista Life Science, ou era do grupo do Michael Matt. Eu acho que não é do grupo do Michael Matt. Mas esse cara foi no tal do Joe Rogan. O Joe Rogan fez umas perguntas para ele. Por que Deus criou então o gay? Por que ele condena o gay? O cara não soube responder isso. Ele não teve coragem de falar pro cara que faz parte do pecado original, cada um carrega sua cruz e pronto. Pois é. Ele não soube responder isso. Pois é isso. Ele difamou a nossa fé. Simplesmente. Querendo defendê-la, simplesmente difamou. É isso que eu estou falando. Nós não estamos preparados mais, a igreja não está mais preparada para argumentar contra o mundo. É uma coisa absurda. Nós não temos mais a formação intelectual. Por quê? Porque nós perdemos o passo do mundo. A igreja passou a não entender mais o mundo. E nesse passo, ela passou a admitir as máximas do mundo. E por isso nós perdemos completamente aquele assunto de ontem. Né? Não tem mais encíclica, papais que nos instruam sobre os problemas. Enfim, tudo isso. Né? Por isso que eu acho que... Não faz nada. Fiquei pasmada.
não pôde falar que o pecado original em cada um, a tentação é diferente, né? Não pôde falar isso. E contar a história mesmo de Sodoma e Gomorra, né? Não. O que aconteceu? Né? Quer dizer, enfim, nós estamos completamente despreparados, Giovana. Não tem... Você vê, tão despreparados que chegamos a esse comportamento na missa tridentina que a Cristina falou. Um despreparo é geral. Despreparo é geral. Né? Outra coisa que eu lembro foi... Agora eu não estou lembrando qual cardeal, qual padre ou cardeal que foi, mas eu lembro que estava com o Ben Shapiro. O cardeal Pellman, da Áustria, né? Da Austrália. Só sei que o Ben Shapiro perguntou para ele, eu como judeu, então eu estou condenado ao inferno? O cardeal não teve a coragem de dizer que sim. Eu lembro desse debate. Por isso e isso. Ele não teve coragem. Então, acabou. Né? Assim, então, enfim. Essa é a situação mesmo. Não tem... Nesses livros a gente vai encontrar pessoas corajosas defendendo a igreja contra os protestantes, né? Mas existe toda uma discussão geral hoje do mundo contra nós, né? Enfim, e nós estamos completamente despreparados. Professor? Sim. O senhor conhece um autor que chama Robert Hugh Benson, que é um ex-anglicano convertido? Robert Benson. Ele escreveu alguns livros. Sim. O senhor falou Controvérsia Católica, ele escreveu um chamado Controvérsias Católicas e escreveu uma ficção, Os Donos do Mundo. Sim, e ele escreveu um livro sensacional sobre o anticristo, chamado Senhor do Mundo. É o Senhor do Mundo, isso mesmo. Eu só queria saber, quer dizer que o senhor conhece algo interessante. Não, ele é sensacional. Eu estou com vontade de comprar esse Controvérsias Católicas, porque eu li um pequeno artigo, lembrando disso que a Giovana está dizendo, né? Dessa incapacidade de responder a coisas bem elementares. É o que a gente está falando aqui o tempo todo. Que bom. Robert Benson pode comprar. Eu não tenho esse livro, não li esse livro, Controvérsias Católicas, né, que você falou. Nem sabia que ele estava traduzido. Mas assim, a história desse padre é muito interessante. Foi aquela leva de padres, né, que se converteram no final do século XIX. O Robert Benson é de uma geração posterior ao padre Frederick Faber, né? Mas foi naquela leva de discussões que se envolveram naquele movimento de Oxford, liderado pelo cardeal Newman. E nessa leva foi muita gente, né, para a igreja, né, com o próprio cardeal Newman. E isso fez uma repercussão intelectual muito grande. E o padre Robert Benson foi nessa leva, ele foi do anglicanismo ao catolicismo. E ele morreu novo, infelizmente, como o padre Frederick Faber, né? Mas ele escreveu muito. O Senhor do Mundo é um romance espetacular sobre o anticristo, como é que ele vai aparecer no mundo, mas ele é espetacular, é a palavra que eu tenho para definir o Senhor do Mundo. Para quem gosta dessa temática, né, ele coloca através de um romance como é que será o caráter dessa pessoa do anticristo. Como é que ela unirá o mundo em torno dela. Como é que ela satisfará todos os desejos
do mundo. Como é que ela se tornará um ídolo inconteste de todos os homens. Então, assim, é incrível esse livro. Assim, é uma atualização, né, digamos assim, de toda a discussão sobre o anticristo, que está, no caso nosso, né, ele está condensado, né, muito condensado nas duas epístolas aos Tessalonicenses de Paulo, né, que é onde Paulo fala muito propriamente do anticristo e das características do mundo, né, na vinda do anticristo. Esse livro é romance, né? Muito bom, muito bom. Recomendo. Mas, então, mais alguma comentário? Pois bem, nós estamos então no capítulo 11, página 159. Começaremos a ler amanhã, se Deus nos permitir, né? Tá certo? Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Fiquem com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Gertrudes, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Ambrósio, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.